Olá, queridos, bem-vindos a mais uma aula do nosso maravilhoso mundo do direito penal e hoje trataremos sobre a territorialidade. A territorialidade está prevista no artigo 5º do Código Penal e ela nos diz o seguinte: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, se analisarmos, ela serve para quê? Ela serve para analisar a eficácia da lei penal no espaço. Notem que agora nós não vamos mais analisar a lei penal no tempo, passamos a analisar então a lei penal no espaço, ou seja, a gente precisa determinar o que é território, por isso o nome territorialidade, certo? Por que eu preciso determinar? Então acontece quando um crime viola então o interesse de 2 ou mais países, certo? Como assim, Dani? O crime aconteceu em determinado território e ele estará violando o interesse de 2 ou mais países, por exemplo, do interesse do Brasil e do interesse do Japão. E aí eu preciso determinar qual lei criminal eu vou aplicar, certo? E para isso eu preciso saber o que é território, o que é considerado um território nacional para o nosso país, certo? Então, para determinar o território, e depois que eu determino o território, eu determino qual lei então será usada. Certo? Para isso, eu preciso saber as teorias que envolvem a territorialidade. E qual é o primeiro princípio? O princípio da territorialidade absoluta. O que nos fala o princípio da territorialidade absoluta? Ele fala que a lei penal só tem aplicação no território do Estado em que a editou. O que é isso, Dani? Que independente do sujeito ativo ou do sujeito passivo, independente da nacionalidade deles, sempre será aplicado a lei brasileira se for em território nacional brasileiro, certo? O crime aconteceu no território brasileiro, independente da nacionalidade do sujeito, lei penal brasileira, certo? O próximo princípio, ele fala sobre o princípio da territorialidade temperada. E olha só que interessante, aqui nós temos a regra geral, então, consequentemente, teremos o quê? A nossa exceção, certo? E vocês sabem que eu adoro essa parte de regra e exceção. Por quê? Porque quando eu tenho uma regra, eu tenho uma exceção. E as bancas amam isso também. Por quê? Porque isso aí pega, porque a gente vem no famoso depende do direito penal. Então, o que fala a regra geral no princípio da territorialidade temperada? Então, independente da nacionalidade do sujeito e da vítima, certo? Ambos, o sujeito ativo ou passivo, aplica-se a lei brasileira ao crime praticado em território nacional. Dani, não é a mesma coisa que você disse ali em cima? Tá certo. Basicamente é a mesma coisa. Então, independente da nacionalidade do sujeito, seja ele um brasileiro ou um estrangeiro, cometeu o crime em território nacional, eu vou aplicar a lei, o quê? Brasileira. Essa é a regra, certo? Por quê? Porque daí nós temos a exceção. O que a exceção fala? A exceção nos diz que a lei estrangeira é aplicável a delitos cometidos total ou parcialmente em território nacional, quando assim determinarem tratados e convenções internacionais. O que significa aqui, Dani? Significa que, embora a regra seja o quê? Eu aplicar a lei brasileira, independentemente da nacionalidade do sujeito ativo ou passivo, como exceção, por conta de tratados e convenções internacionais, eu vou ter que aplicar a lei estrangeira, mesmo crime tendo sido cometido em território brasileiro. E aí, Dani, me diz, o Código Penal adotou qual teoria? A teoria da territorialidade temperada. Vejamos. Olha aqui que o Código fala. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, notem que o nosso Código Penal, então, ele adotou quem? A nossa territorialidade, o que, gente? Temperada, a teoria da territorialidade temperada, certo? E vamos lá, então, ó. Dani, me explica então uma exceção. O que é exceção? O que seriam essas convenções, então, e tratados de direito internacionais? Pensa na seguinte situação, pensa na imunidade diplomática, certo? Ela tem previsão lá no artigo 31, na primeira parte, do decreto da Convenção de Viena, o decreto 56.435 de 65. Olha o que ele fala. O agente diplomático gozará de imunidade de jurisdição penal do Estado a
acreditado. Então, percebam que desde 1985, certo? Eu já tenho essa previsão de imunidade diplomática, do qual o Brasil, essa Convenção de Viena, o Brasil é signatário, é um tratado internacional, do qual o Brasil, por meio desse decreto 56.435, o Brasil se tornou parte, ele trouxe então para sua legislação, dando eficácia à Convenção de Viena, certo? Vamos analisar então agora o que o Código Penal adotou como território nacional, certo? Então, olhem que nós estamos analisando o aspecto jurídico e não só mais o aspecto geográfico. Por quê? O que significa território nacional para o Código Penal? É todo o espaço em que o Estado exerce sua soberania. Como assim, Dani? Todo espaço que o Estado exerce soberania. Então, nota que ele não está falando só do território geográfico. Ele vai abranger muito mais coisas dentro desse território nacional e é o que nós vamos ver agora. Então, a primeira análise, o que é considerado território nacional? Para o direito penal, lógico que é o território, né, o espaço terrestre, certo? E nesse aspecto material mesmo, que é o aspecto delimitado por fronteiras geográficas, certo? É aquilo que nós aprendemos quando nós estudamos geografia, certo? As divisas que o país faz com as fronteiras nossas, que nós temos com a fronteira com o Paraguai, com a Bolívia, etc., os outros países que nós temos, o espaço, certo, geográfico do país. Então, dentro desse espaço geográfico, o Brasil, ele exerce sua soberania. É aplicável sempre a lei penal brasileira. Por quê? Porque esse espaço terrestre é considerado, então, o quê? Território nacional. E mar? E o mar? O que é considerado mar territorial para efeitos penais? Lembre-se que nós estamos falando sobre um crime, por exemplo, um crime cometido em mar territorial. Então, vai ser aplicável qual lei? Por isso eu preciso saber o que é considerado mar territorial para o direito penal. Então, lá no artigo 1º da Lei 8.617 de 93, fala o seguinte, que o mar territorial brasileiro compreende uma faixa de 12 milhas marítimas de largura, medidas a partir da linha de baixa mar do litoral continental e insular, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala reconhecidas oficialmente no Brasil. Dani, mas eu já ouvi dizer que não era só 12 milhas. Tá. Para efeitos de direito penal, o mar territorial compreende 12 milhas. Dani, mas eu já ouvi professor falando de 200 milhas marítimas. Tá, 200 milhas marítimas é a zona econômica exclusiva. Tá lá no artigo 6º da mesma lei. Então, se você olhar, qual que eu vou usar? As 200 milhas marítimas ou as 12 milhas, Dani? Para efeito de direito penal, 12 milhas marítimas. Isso para efeito de direito penal, que é considerado território nacional. Então, 12 milhas marítimas, território nacional, para efeito de algum crime, para efeito de aplicação de lei penal, certo? Então, o próximo é o espaço aéreo, certo? Então, o que eu vou considerar como sendo território nacional? O espaço aéreo. Então, o espaço aéreo é bem simples, por quê? Olha só o que fala o artigo 11. O Brasil exerce completa e exclusiva soberania sobre o espaço aéreo em cima de seu território e mar territorial, certo? Isso tá lá na lei 7.565 de 86, eu não coloquei aí, vocês me desculpem, mas está lá na lei 7.565 de 86, certo? Então, essa lei, ela fala o quê? Que o Brasil exerce completa e exclusiva, viu, gente? Soberania sobre o espaço aéreo acima do território, nosso território terrestre, certo? E o mar territorial. Então, se você analisar tudo que está acima do mar territorial e acima do nosso território terrestre, ali é o espaço aéreo correspondente ao Brasil, onde será aplicado a lei penal brasileira, certo? E o próximo é o alto mar e o espaço aéreo correspondente. Notem que nós falamos agora o que define o mar territorial, certo? Que é só as 12 milhas marítimas. Isso para efeito de todos os países. Então, notem, se é 12 milhas marítimas, depois dessas 12 milhas marítimas, quem que comanda? Que lei penal que eu vou utilizar ali? Qual é a lei que terá eficácia nesse espaço correspondente, esse espaço neutro? Porque alguém tem que ter, porque se um crime acontecer durante
uma embarcação que esteja em alto mar, como é que vai ser? Como é que eu vou saber que lei que eu vou aplicar? E o espaço aéreo correspondente? Se nós vimos agora há pouco que o Brasil só tem soberania no seu até o seu mar territorial. Passou disso, ele já não tem mais soberania. E aí, como é que eu vou saber que lei que vai ser aplicada, então, nesses dois espaços neutros? Seja no mar, seja no espaço, certo? E é a nossa próxima análise. Como eu já falei, é um território neutro, sem tutela de nenhum Estado. Então, nenhum Estado ele pode falar assim, não, então é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o país potencialmente mais forte. Ou é a China agora, certo? Posso falar isso? Lógico que não. É um território neutro, sem tutela de nenhum Estado. Ah, Dani, então é o TPI, é o Tribunal Internacional Penal. Será que é o TPI? Será? Vamos então analisar, então, de acordo com o Código Penal? Olha só. Primeiro, antes de analisar o que vai valer entre esse mar, alto mar, e esse espaço neutro, né, do alto mar e do espaço aéreo correspondente ao alto mar, eu preciso entender o que são extensões territoriais, certo? Então, o que são extensões territoriais? O parágrafo 1º do artigo 7º, ele fala assim, ó, para os efeitos penais, considera-se extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então, daqui eu vou analisar o que ele entende por extensão territorial. E a minha primeira análise é feita em cima das embarcações, que foi a primeira coisa que ele falou, né? Então, vamos lá, vamos analisar as embarcações. Ele fala em dois tipos de embarcações. As embarcações públicas, que são as embarcações militares, olha só, e também as que estão a serviço do governo. Como assim, Dani, estão a serviço do governo? Que embora elas sejam de natureza privada, se elas estiverem a serviço do governo, são consideradas extensões territoriais, certo? Então, em ambas, toda embarcação pública sempre será considerada extensão do território nacional. Olha só, toda embarcação pública sempre será considerada extensão do território. Então, todas as embarcações militares, uma vez que elas já são de natureza pública, e aquelas que são privadas, mas estão a serviço do governo, também são consideradas públicas, e o detalhe está aí, prestem bem atenção, tá? E as privadas? O que são consideradas as embarcações privadas? Eu faço por exclusão. Como assim por exclusão? Tudo aquilo que não for público será privado. Então, é embarcação militar? É natureza pública, certo? Então não é privado. É privada? Mas está a serviço do governo? Tá, então ela tem natureza pública, também não será considerada privada, certo? E aí agora vamos então às aeronaves, que é o segundo tipo que ele traz ali como opção de extensão territorial, certo? E aí, do mesmo modo, eu tenho as aeronaves públicas, que são aquelas da Força Aérea Brasileira, e as do serviço, as que estão em serviço do governo, ó lá, de natureza pública ou a serviço do governo, tanto as embarcações quanto as aeronaves, certo? E é o mesmo esquema, gente. Se ela vai ser privada, mas se ela estiver a serviço do governo, então ela terá natureza pública, e por ter natureza pública, será extensão territorial, certo? E as privadas, então, é do mesmo modo. Elas são analisadas por exclusão, assim como as embarcações, certo? E agora, gente, eu vou ensinar vocês na parte mais dos problemas. Então, como que eu faço para aplicar? Percebam que nós viemos falando sobre várias regras para saber qual que é, então, a aplicação. Qual lei eu vou aplicar dentro daquele espaço. E agora, então, nós vamos analisar em cima dos exemplos, certo? Esses exemplos que eu vou montar para vocês, antes de explicar em cima deles, eu vou ensinar vocês a fazer um esqueminha, um esqueletinho. Se você fizer esse esqueletinho, são 3 passos. Passo a passo, é difícil você errar, então, é difícil você errar na hora de determinar qual lei você vai usar, tá?
Então, o primeiro passo é saber se eu uso a regra geral ou a exceção. Dani, que regra geral e que exceção você está falando? Lá do início, do princípio, certo? Se eu vou usar o princípio da territorialidade absoluta ou da territorialidade temperada. Se eu uso a regra geral da temperada ou eu uso a exceção da temperada. Então, eu tenho que determinar se sempre será a lei penal em todo o território ou se existe alguma convenção ou contrato que fale o contrário. Como exemplo, nós trouxemos as imunidades diplomáticas, certo? Analisei isso, eu vou para o segundo passo, que é saber as embarcações ou aeronaves, certo? Se aquilo é considerado extensão territorial ou não. E aí eu vou analisar se ela é pública, porque toda vez que ela for pública, certo? Ou privada, estando a serviço do governo, então ela tem natureza pública, ela é considerada extensão territorial. E se ela for privada, ela não é uma extensão territorial. E passamos então ao terceiro tópico, que é o território. Então eu preciso analisar se ele está em território, mar territorial ou espaço aéreo e de qual estado, certo? Para fazer essa análise. Então, território, mar territorial, espaço aéreo e qual estado? Por quê? Dependendo do estado que ele está, dentro desses três vai ser a lei aplicável daquele país, certo? E depois eu vou analisar sobre outra ótica, a ótica do mar territorial, do alto mar e do espaço aéreo correspondente. E aí eu faço uma outra análise, porque a gente estudou que nesses dois, ali não tem território neutro. Então, daí, como é que eu vou saber qual lei que eu vou aplicar? E aí, então, vem a dica. Eu aplico o princípio do pavilhão. O que é princípio do pavilhão? Significa dizer que toda embarcação ela tem uma matrícula. Essa matrícula é como se fosse a certidão de nascimento dela, da onde ela tem a origem, certo? Então, se eu estiver dentro de uma embarcação privada que está em alto mar, valerá o quê? A lei da qual ela está matriculada, do país do qual ela está matriculada. Por quê? Porque foi onde ela nasceu. Então, a lei de lá é que terá eficácia quando ocorrer o quê? Quando a gente estiver dentro de uma embarcação privada, certo? Em alto mar ou espaço aéreo correspondente, certo? Então, vamos aos exercícios para ficar mais fácil você conseguir visualizar, certo? Então, vamos lá. Primeiro exercício, ó. John, cidadão inglês, capitão de uma embarcação particular de bandeira americana, é assassinado por José, cidadão brasileiro, dentro do aludido barco que se encontrava atracado no Porto de Santos. Então, vamos lá. Vamos no passo a passo. Primeiro passo. Regra geral ou exceção aqui, gente? Regra geral, certo? Eu tô falando aqui de diplomata? Não. Tá falando sobre tratados e convenções internacionais? Não. Então, eu vou usar a regra geral, que é a eficácia da lei do Estado que tem a soberania naquele lugar, certo? Então, vamos para o segundo passo, que é o quê? O segundo passo trata das embarcações ou aeronaves. Então, vamos lá. Eu estou dentro de uma embarcação, olha só. Eu estou numa embarcação particular. Pergunto para vocês, essa embarcação particular, ela está a serviço do governo? Ela está a serviço do governo? Não, Dani, não fala nada aqui. Só fala que ela é de bandeira americana. Ah, então ela não está a serviço de nenhum país, certo? Oficial, de nenhum país do Estado, né? A serviço oficial. E fala que é de bandeira americana, certo? Então, nós estamos diante, então, do quê? De uma embarcação privada, certo? Uma embarcação particular. Então, vamos agora, então, ao terceiro passo. Por quê? Porque a embarcação privada, a gente já sabe que ela não é considerada uma extensão territorial. E o terceiro passo, Dani, eu vou analisar o território, certo? Então, olha o que ele fala, que ela está atracada no Porto de Santos, certo? Porto de Santos é considerado o quê? Mar territorial brasileiro. Se ele é mar territorial brasileiro, então qual lei eu vou usar, gente? Isso mesmo, a lei brasileira. Por quê? Porque eu fui passo a passo, ó. Eu descobri que é a regra geral. Por quê? Porque se eu parasse aqui, ó, ele é diplomata, eu não precisava nem analisar os restantes.
Por quê? Porque eu já descobri que ele é diplomata. Eu já sei que é a lei do país dele que vai ser aplicada. Eu não preciso nem analisar os passos seguintes. Ah, então eu sei que é a regra, Dani. Então eu vou para as embarcações. Por que embarcações, Dani? Porque independente de onde ele estiver, se fosse uma embarcação pública, a gente não viu que as embarcações públicas são consideradas extensões territoriais? Então, se eu estou dentro de uma embarcação pública, independente de onde estiver, é extensão territorial. Então, seria a lei daquele país. Também não estou, nesse caso, em uma embarcação pública. Estou em uma embarcação privada. E aí eu preciso, então, determinar o território. Por que eu preciso determinar o território? Porque eu preciso saber onde que ele está. Se ele está em mar territorial neutro, por exemplo, se ele estivesse em alto mar, que é um mar territorial neutro, ele é de bandeira o quê? Americana. Sendo de bandeira americana e estando em território neutro, então neste caso seria qual? A lei americana. Como ele não está em território neutro, ele está onde? No mar territorial brasileiro, e nós vimos que o mar territorial brasileiro é o quê? Faz parte do território nacional. E como faz parte do território nacional, então será a lei o quê? Brasileira a ser usada. Certo? Então vamos mais um exemplinho para ficar bem fácil isso. Olha só. Caio, deputado estadual, estando a serviço oficial, numa embarcação brasileira de natureza privada na França, quando acabou por praticar um crime de lesão corporal grave grave contra um francês que foi desrespeituoso. Então vamos lá, vamos desde o começo. Então vamos lá, primeiro passo, regra geral ou exceção. Fala aqui se a pessoa ela é diplomata? Não. Está falando de tratado e convenção? Não. Regra geral. Segundo passo. Então, embarcações e aeronaves. Ah, vamos lá, Dani. Eu estou, numa embarcação brasileira de natureza privada. Opa, Dani, então é uma embarcação brasileira privada. Ah, é? Só que olha o que ele fala antes. Que está o quê, gente? Olha só. Que está a serviço oficial. Opa! Quando as embarcações privadas estão a serviço oficial, elas são consideradas o quê, gente? Extensão territorial. Se ela é considerada uma extensão territorial, eu preciso continuar? Não. Porque se ela é considerada extensão territorial e ele é brasileiro, Caio, brasileiro, certo? Eu vou usar qual lei? A lei brasileira. Certo? Viu como é fácil? Eu não preciso nem ir para o terceiro passo. Por quê? Porque é uma extensão territorial. Ali é a lei brasileira que será aplicada. Certo? E mais um exemplo para a gente terminar. Tício, a bordo de uma embarcação, olha lá, embarcação privada japonesa, que se encontrava, olha onde que ela estava, em alto mar, se desentende com Mévio, na onde? No furor da briga, Mévio empurra Tício, que bate a cabeça e vem a falecer. Então vamos lá, nossa historinha do Mévio e Tício, desde o começo. Vamos lá, regra geral ou exceção? Regra geral, Dani, a gente não está tratando de nenhum diplomata. Segundo passo, embarcações ou aeronaves. Então vamos lá. Ele estava numa embarcação privada japonesa. Dani, ele estava numa embarcação privada japonesa. Olha só. Falou que estava a serviço do governo? Não, não falou nada. Se não falou nada, então eu vou levar em conta por exclusão, lembra? Embarcação é a embarcação privada. Então vamos lá. Embarcação particular privada não é extensão territorial. Então eu preciso ir para o terceiro passo, certo? Então eu vou analisar o território. E aí, o que ele fala? Que ela estava em quê? Em alto mar. Em alto mar eu sei que é território neutro, eu não sei? Alto mar para mim significa território neutro. Quando é território neutro, que princípio que eu uso? O princípio da bandeira, não é? O princípio do pavilhão. Neste caso, ela é uma embarcação, o quê? Japonesa, certo?
o pavilhão dela, a matrícula dela foi lá feita no Japão. Então, qual lei que eu vou usar? Isso mesmo, a lei japonesa. Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pode deixar aí, pode mandar mensagem, pode deixar nos comentários. E você vai falando o que você não entendeu e a gente vai aí discutindo, certo? Beijinhos e até a próxima aula.